Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a França, né? Como ela correu atrás, ela que saiu bem atrasada, podemos dizer assim, na corrida expansionista, do expansionismo marítimo. Primeiro nós tivemos como grande potência marítima Portugal, depois a Espanha e Inglaterra, por causa da Guerra dos 100 Anos, acabaram ficando atrasadas nesse quesito, né? E depois, no início da modernidade, a Inglaterra faz a sua Revolução Burguesa e também se adianta no sentido liberal das coisas, faz a sua Revolução Francesa e a França continua atrás, né, correndo atrás do prejuízo. E vamos ver como é que ela correu atrás disso. Né? A Inglaterra se industrializou espontaneamente, sem nenhum planejamento prévio, com capital privado, graças à Revolução Burguesa, que lá foi feita no século XVII, ainda em 1689, conclui-se a Revolução Gloriosa. Né? O mesmo não ocorreu com os demais países. Cada lugar teve de lidar com suas próprias especificidades e recursos. Foram, portanto, industrializações posteriores, embora mais rápidas e por vezes mais eficientes. Na passagem do século XIX para o século XX, alguns países já podiam concorrer com a Inglaterra na economia mundial, principalmente a Alemanha e a França. A França era um país de grande extensão, mas desprovido de meios de transporte adequados para formar um mercado integrado. Prevaleciam os negócios locais ou regionais, em geral, em torno de uma economia agrária. A Revolução Francesa, embora tenha destroçado o poder da nobreza e do clero, aprofundou essa estrutura rural ao conceder terras aos camponeses. Assim, tudo contribuíram para que os franceses não conseguissem deslanchar uma economia capitalista similar à inglesa, apesar do caráter burguês da Revolução. Enriquecidos, os burgueses preferiam adquirir cargos nobiliárquicos, de nobreza ou artigos de luxo, imitando o estilo de vida aristocrático que a Revolução de 1789 havia derrubado. A solução encontrada pelos industriais franceses foi investir no que já era tradicional no mercado interno, os artigos de luxo consumidos pela burguesia urbana e pelos proprietários rurais aristocráticos, como mobiliário, tecidos de seda, rendas, roupas, chapéus, plumas, perfumes e adereços variados. Grande parte dessa produção era executada por profissionais experientes e foi exportada para o mundo. Paris tornou-se sede das indústrias de luxo e teve sua população drasticamente aumentada. No início do século XIX havia pouco mais de 700 mil habitantes. Em 1866, passava de 1.800.000. Entre os anos de 1830 e 1840 surgem em Paris as grandes lojas de departamentos, os magazines de nouveauté. Foi um movimento de renovação do comércio inserido nos novos tempos do capitalismo. Sofisticados, nele se vendia de tudo, tecidos, roupas, joias, peles, botões, luvas. Rompia-se com a especialização dos comerciantes tradicionais. Um guia de Paris de 1855 propagandeava, o que antes era preciso comprar em 30 lojas, atualmente encontra-se reunido em vastas galerias, com seções de objetos para vestimenta e para casa, desde o vestido ao boné confeccionado, das luvas aos guarda-chuvas. Está na obra Le Magazine de Nouveauté, Nouveauté, história retrospectiva e anedótica, do Paul Jarry. Então, de 1840, a expansão da economia francesa exigia mais exploração das minas de ferro e de carvão, o que esbarrava na precariedade do sistema de transportes. Tornou-se urgente a construção de uma rede ferroviária. Para tanto, era preciso organizar um sistema bancário, associar capitais e construir uma rede comercial em grande escala. Era uma empreitada difícil. Os poucos bancos franceses tinham sido criados nas décadas de 1820 e 1830 e eram dominados por um pequeno grupo de empresários de Paris. A introdução da ferrovia, financiada por ingleses associados a uns poucos empresários parisienses, contribuiu um pouco para mudar o quadro. O passo seguinte foi a participação do Estado no financiamento das ferrovias, assegurado por lei de 1842. Mas todas as iniciativas envolvendo inclusive os Rothschild, principais banqueiros ingleses da época, produziram resultados ainda modestos. Em 1848, a rede ferroviária francesa não passava de 1.800 quilômetros. O quadro só mudou de fato na segunda metade do século XIX, impulsionado por fatores políticos decorrentes da ascensão ao poder de Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, em 1852. Começava o Segundo Império na França. Do bonapartismo também, sob Napoleão III. O longo governo de Napoleão III, muito mais do que o de seu famoso tio, inspirou o conceito de bonapartismo. Era um tipo de Estado que se apresentava como entidade acima dos grupos sociais e que atuava como um poderoso estimulador da expansão capitalista.
quadro típico de sociedades em que a burguesia industrial era economicamente forte, mas não apresentava condições de alcançar o poder. A partir da chegada ao poder de Napoleão III, em 1848, os industriais franceses passaram a ter reconhecimento público, a ocupar posições no Estado e a influir nas decisões governamentais. Essa situação levou a uma participação decisiva do Estado na economia, sobretudo nos anos de 1850, em especial nos investimentos de infraestrutura. A França se transformou num modelo de sociedade a ser seguido, principalmente depois da espetacular reforma urbana da cidade de Paris, ordenada pelo imperador e executada pelo prefeito da cidade, o Georges Eugène Haussmann, entre 1853 e 1870. Viver a moda francesa passou a ser um sonho das elites de vários países em diversos continentes, e a reurbanização da cidade de Paris se transformou no exemplo a ser seguido pelas grandes cidades do mundo. Nem mesmo a deposição de Napoleão III em 1870 inverteria essa tendência, pois a grande burguesia francesa já estava consolidada no poder. Ao final do século XIX, a França se apresentava como um país industrial, com suas instituições bancárias e financeiras bastante desenvolvidas e investindo em indústrias, em particular nas de ferro e aço nas regiões mineradoras, como na província de Lorena e nas minas de carvão do norte. Em 1914, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, a França ocupava a terceira posição entre as economias capitalistas da Europa. Na frente dos franceses, somente a pioneira Inglaterra e a Alemanha, que havia feito a sua unificação no século XIX e despertou também como potência no início do século XX. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.